Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos iniciar aqui, dando continuidade ao estudo de Apocalipse, vendo aqui o final, então, do capítulo 17 do livro de Apocalipse. Ontem nós vimos, então, que o João pôde ver, então, a figura de uma mulher que estava sentada, então, ela tinha uma roupa de cor púrpura e vermelha, estava sentada então sobre uma besta de cor escarlate, que é vermelha, e essa besta tem então 7 cabeças e 10 chifres. Bom, hoje nós vamos dar continuidade, vendo aqui o versículo 6 que diz assim, vamos ler. Eu vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo eu, maravilhei-me com grande admiração. Ontem nós vimos que essa mulher, ela tinha um cálice de ouro e ela, na verdade, dava de beber e vai dar de beber aos povos e às nações que estão sobre a terra, de maneira que eles, no caso, os homens, serão embriagados, seduzidos, influenciados pela sua doutrina, pelo seu sistema, né? Essa mulher pode ser vista como um sistema vigente, influenciador, que no final dos tempos embriagará, e esse embriagar, que tira o homem do seu estado normal, é uma referência à possibilidade de uma influência e até de uma possessão demoníaca que virá sobre as pessoas em cima do engano, da lábia e de tudo aquilo que é processado. Porque essa mulher, que é uma grande prostituta espiritual, né? Ela está assentada, ou seja, ela não vem sozinha, ela vem segundo a influência da besta escarlate, que é o anticristo, né? Nós já vimos isso uns dias atrás. Bom, fechou aqui. Então essa mulher não somente ela vai dar de beber do cálice da sua prostituição, das suas impurezas, seduzindo os homens a viver longe de Deus, mas ela também vai se embriagar do sangue dos santos. Com certeza no período da tribulação, mas podemos dizer que essa mulher, na verdade, sentada sobre o dragão, ela já existe há muito tempo. Ela é um sistema. Então, ainda como a Bíblia diz, o ministério da injustiça já opera. A construção desse sistema, ele não é construído do dia para a noite. Ele é um processo que se vai consolidando e terá o seu ápice, fazendo uma perseguição terrível para com os santos que estiverem vivos no período da tribulação. Bom, então, essa mulher que se embriaga dos santos, nós podemos ver ela como um sistema ecumênico religioso que vai estar no seu ápice no período que iniciar o período da tribulação, e o anticristo permitirá e induzirá para que ele se solidifique, se fortaleça, para que ele possa levar ao fim o seu propósito de se tornar o próprio ser que vai ser adorado. E o anjo, então, no versículo 7 diz assim, o anjo me disse, por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que o traz. Bom, a mulher, ela é trazida pela besta, e a besta é o anticristo. Então o anticristo usará o sistema até o momento que lhe convém. Então, eu te direi o mistério da mulher e da besta que o traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Bom, os próximos versículos, ou melhor, até o fim do capítulo, ele vai estar explicando isso. Então vamos nos atentar aqui para o 8. A besta que viste foi e já não é. Bom, como assim? A besta que viste foi e já não é. O Satanás é ou não é? A besta é o anticristo. A besta que viste tem 7 cabeças e 10 chifres. Bom, a besta que viste foi e já não é. E há de subir do abismo. Quer dizer, vai ter mais uma besta que vai subir do abismo.
tem a besta que subiu do mar, tem a besta que veio da terra, vai vir uma besta do abismo. Bom, vamos entender isso aqui. A besta que viste foi e já não é. E há de subir do abismo e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Bom, vamos entender aqui. João está contemplando a besta, né, com a mulher, numa figura simbólica do sistema de governo que Satanás está construindo agora. E vai se solidificar, se manifestar um sistema de governo político religioso no mundo. Ele está conduzindo, vem assentado nele. Bom, aqui diz assim, ó, a besta que viste foi e já não é. João está contemplando o anticristo então ele dá uma olhada para trás, né? E ele vai dizer o seguinte, João está fazendo uma retrospectiva, então ele vai olhar para trás e dizer assim, ó, a besta que viste foi e já não é. Ele está olhando para trás, falando de um momento aonde a besta, através do Império Romano, que foi e já não é, estava de pé. Bom, ele estava de pé quando João está olhando para trás, lá nos dias de João ele já estava de pé, mas ele foi e já não é. E aquele império, ele tinha um sistema e estava assentado em cima da vontade das coisas que Satanás fazia. Observe que lá teve sangue de santos que foi derramado. Então, o sistema que pode ter existido ao longo de muitos impérios, ele sempre procurou se opor aos planos de Deus e àqueles que serviam a Deus. Então, João, olhando para trás, fazendo uma retrospectiva, fala do Império do Romano que foi e já não é mais, mas que virá. Então, olha só o que diz, a besta que viste foi e já não é, e há de subir, e há de ser. Bom, ele há de subir do abismo. Meus queridos, o Império Romano, ele irá ressurgir. Nós já falamos sobre isso em outros vídeos atrás. Não exatamente o império, mas o reino, o governo que se estabelecerá, ele terá como característica o governo que existiu durante o Império Romano. E ele é um Império Romano restaurado porque ele irá surgir dentro da antiga expansão do Império Romano. Muitos acreditando que é na Europa, alguns acreditando que pudesse ser na própria Itália, né, em cima exatamente da cidade de Roma. Mas vamos caminhar aqui. Bom, ele ressurgirá do abismo, quer dizer, essa besta vai surgir do abismo. Então teríamos uma outra besta na Escritura? Não, a besta, tem duas bestas, tem a besta que veio do mar, que é o anticristo, e tem a besta que veio da terra, que é o falso profeta, que vai levar o mundo a adorar o anticristo como a sua imagem. Falando isso, então, como é que fala de abismo aqui? Bom, existe um abismo literal. A besta, ou seja, o Império Romano, que foi, já não é, mas que virá, ele vai subir do abismo. Literalmente do caos político, social, econômico. E olha com o que nós estamos vendo aí. Ele vai surgir disso. Bom, e espiritualmente vir do abismo significa que ele vem influenciado segundo a vontade, segundo a ação de Satanás, que é o dragão. Então não é que vai vir uma besta nova do abismo. Literalmente seria uma situação do mundo e espiritualmente seria a questão de quem está por trás. Vem das trevas, vem do inferno, vem do abismo. Mas aqui é uma descrição que ele irá à perdição. João agora então, ele olhou para trás para falar daquele que era, que foi e já não é,
ele fala da onde ele vai vir, no momento que ele vai vir, e agora ele vai olhar para o futuro, dizendo que ele irá à perdição. A palavra de Deus diz que Satanás será lançado no lago de fogo, está em Apocalipse 20:10. Bom, essa perdição, ela vai ser física, terrena e será eterna. Tá? Então, aqui há uma descrição primária das coisas que vão acontecer. Aqui há sentido no 9, diz assim, que tem sabedoria. Então, observe que ele está dando assim, ó, não é uma coisa que quem lê entende lendo. Temos que ter uma instrução bíblica, temos que ter um entendimento, precisamos de sabedoria de Deus. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. Bom, meus queridos, as 7 cabeças são 7 montes. Nós já falamos um pouco sobre isso, né, lá atrás. Alguns especialistas referem-se a esses 7 montes, falando da cidade de Roma, sobre os 7 montes aonde ela está assentada. Bom, se isso for verdade, se entende então que a prostituta vai controlar a Roma, e com toda certeza a Roma com os seus 7 montes apoiará o anticristo. Agora vamos convir. As 7 cabeças da besta, que tem 10 chifres. Bom, nós estamos então usando aqui uma expressão para dizer assim, alguns especialistas acreditam que é o reino restaurado bem na cidade de Roma, que está cercada, né, estruturada entre 7 montes. Bom, o geral, nós não vamos crer nisso. Bom, nós vamos crer que não é geográfico, mas é espiritual. Então, se nós formos olhar, as 7 cabeças são 7 montes. Então, nós podemos dizer que até aqui estamos falando de um sistema religioso prostituto que afasta as pessoas de Deus. A prostituta é física, mas a prostituta pode ser espiritual. Nós estamos falando de um sistema que não vai iniciar na tribulação, mas ele já iniciou antes. Há todo um histórico de algum... O que é um monte? Um monte é algo que se eleva. Então vamos lá. Aqui, as 7 cabeças da besta são 7 reinos, com os seus 7 reis que se levantaram dentro da história da humanidade, podendo então, com o princípio do império da Babilônia, em tudo aquilo que ela encanta o mundo, e tudo aquilo que ela influencia o mundo com as suas práticas, que sempre estão assentadas na besta, procurando perverter os homens ao longo da história, consumando na tribulação. Então, o que nós vamos falar? As 7 cabeças são 7 montes sobre quais a mulher está sentada. A mulher é um sistema pervertido, prostituto, que não busca a Deus e que não serve a Deus. Então, ao longo da história, nós podemos falar aqui, chegando no 10 para entender melhor, são 7 montes, mas diz no 10 assim, e são também 7 reis. 5 já caíram, um existe, outro ainda não é vindo, e quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Bom, meus queridos, João, ouvindo isso, né, ele ouviu dizer assim, bom, as 7 cabeças são 7 montes, mas as 7 cabeças também são 7 reis, ou reino. Então está falando aqui de 7 impérios mundiais que haverá no período da humanidade. 5 já caíram. Bom, existem 5 impérios dos gentios, não dos judeus, que irão cair.
haverá 7 impérios, mas ele diz que 5 já caíram. Nos dias de João, 5 já tinham caído. O assírio, o medo-persa, o grego, o egípcio, o babilônico. Esses 5 já tinham caído. Esses 5 impérios tinham caído. Então, observe assim, ó, são também 7 reis. 5 já caíram. E um existe. Sim, nos tempos de João, um estava presente. Qual era o que estava presente? O que estava presente era o 6º, que é o Império Romano. Então, 5 já caíram e um existe. O Império atual, quando João estava tendo as profecias, que é o Império Romano. Outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Bom, ele está falando de um que iria vir, que falamos ali em cima, que é o Império Babilônico, que será restaurado dentro de um princípio que alguns entendem, voltamos a falar então, que será estritamente em Roma, com os seus montes. Outros creem que vem da Europa, outros creem que vem da expansão de qualquer área, na maior área conquistada pelo Império Romano no tempo que ele existiu. Então vai existir 7 impérios, que são as 7 cabeças, que são representados por 7 montes, ou 7 reis, ou 7 reinos. Na história da humanidade, no tempo do João, já tinha existido 5, que já foram, como diz aqui. 5 já caíram. Um existe, que era o Império Romano, e vai ter um que não é o Império Romano em si, mas é um outro nome, que está por vir, que é um governo mundial que será estabelecido na forma de um reino. Né? Na forma de um reino. Então, e esse império, que é o último que vai surgir, ele vai estar governando o mundo num curto período de tempo. O Império Romano restaurado, com outro nome, com as características dele, né? Com pés de ferro, né? Para pisar e ser violento. Por isso que vai estar embriagado ao longo da história, mas fortemente a mulher vai estar embriagada, porque ela vem montada nesse dragão. E inclusive ela está montada no dragão que tem 7 cabeças. Ela vai estar fazendo parte do sistema e vai se embriagar do sangue dos santos que estiverem na tribulação. Então, esse império que surge, ele vai durar 7 anos. É o último, é o 7º império. Bom, e a besta que era e já não é ela também o 8º. Vai dizer assim, meu Deus do céu, agora vai dar um nó no cérebro do cara. E é do 7, Tá, mas ela é o 8º ou ela é do 7? E vai à perdição. Então observe o seguinte, na verdade não tem nada de muito complicado aqui, embora é complicada a leitura. Bom, a besta que tem as 7 cabeças e os 10 chifres, ela será o 8º. Mas ela, ao mesmo tempo, ela é do 7. Bom, todos os impérios cuja a besta, através da figura da mulher prostituta, como a figura do sistema imperialista que governou segundo a vontade de Satanás ao longo da humanidade, o último império, que é o Império Romano restaurado, que vai ter a sua influência e o seu governo por curto tempo, que é o tempo de 7 anos, ele terá, então, uma cabeça, um chifre, né? Uma cabeça que vai se levantar, ou seja, o anticristo vai surgir quando for estabelecido este governo. Ele sai do governo, por isso que ele é o 8º. Então, olha, e a besta, que é o anticristo, o dragão, que era e já não é, falando daquilo que vimos lá na frente, lá atrás, quer dizer, e ela também o 8º, e é do 7, mas é ela, que já falei antes lá, como a Bíblia fala, que vai à perdição.
Então, aqui, ele surge para governar, né? Ele surge para governar e ele vai governar, embora esteja dentro do sétimo império, ele surge dentro do sétimo como o oitavo, sendo um dos sete, estando dentro do sete, para governar dentro do último período. Porque vai haver um momento aonde esse governo, esse império vai estar governando, e um momento onde Satanás vai tomar esse império para governar em cima dele. É isso que está dizendo. Vamos ler aqui o versículo 12. E os 10 chifres, bom, até agora falou das cabeças. Falando então, olhando para trás e vindo até o império restaurado e o anticristo, que é o oitavo, que vai se levantar e vai dominar sobre todos eles. Sobre todos, sobre toda essa última cabeça. Agora ele não vai mais falar de cabeça, ele vai falar dos chifres. E os 10 chifres que viste são 10 reis. São 10 reis. Que ainda não receberam o reino, mas receberam o poder como reis por uma hora juntamente com a besta. Bom, o anticristo, no último império, aonde ele vai ser o oitavo, o sétimo império, aonde ele vai ser o oitavo rei, né? Que vai ser o oitavo imperador, ele vai levantar junto com ele, dentro desse império, que é o sétimo, vai existir, então, 10 chifres, que são, na verdade, 10 reis. Então, está dizendo o seguinte, o último império, ele vai, no seu primeiro momento, ter 10 reis. Então, não vai ter um imperador, ele vai ter os 10 reis, e depois, todos esses reis vão confessar o seu imperador, que é o oitavo. Ou seja, esses 10 reis, na última cabeça, que é o último império, vão ser levantados para governar 7 regiões do mundo. 10 regiões do mundo. E eles vão acabar sendo levantados junto com o anticristo, mas o anticristo vai se exaltar e vai governar como imperador essa última cabeça. Que diz mais aqui? Isso vai durar curto tempo, que é só durante o período da tribulação. Versículo 13 diz assim, deixa eu ver se eu estou certo aqui. Sim. Eles têm o mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Olha só. Então, vamos repetir de novo aqui. Há um momento, então, a besta tem 7 cabeças. 5 já foram, que são os 5 impérios que aconteceram antes que João estivesse vivo. Existe um que vive, que existe, que era o Império Romano na época. Bom, esse império, ele vai ser vencido, vai ser acabado. E vai vir um que vai durar pouco tempo. Então, há 7 impérios que vão se estabelecer ao longo da humanidade. O último império vai acontecer com um governo mundial que vai iniciar com 10 reis governando. As 7 cabeças falam de 7 impérios. Bom, o último império, que é o Império Romano, que será restaurado, ele começará com as características do Império Romano, tendo um governo de 10 reis. Falta o imperador. Então, o anticristo, que é a besta, ele está dentro dos 10, mas ele vai se levantar e os 10 darão a sua autoridade e o seu governo a ele. E isso vai se dar especialmente depois, no segundo período da tribulação. Bom, esses homens, esses reis estarão submissos a este ditador, imperador, sem igual, com as características do Império Romano Antigo. Olha só, diz assim, no versículo 14: estes combaterão contra o anticristo e o cordeiro os vencerá.
porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. Aqui o que está dizendo, embora essa leitura ficou tão ruim aqui, que eles vão se levantar contra o Cordeiro e aqueles que estão com o Cordeiro, que são justos, santos e fiéis, vão vencê-los. Aqui está falando do momento final ali, antes do milênio, aonde na guerra ou na batalha do Armagedon, no vale do Megido, no vale de Josafá, né? O que acontecerá? Ali, que é um local específico, o anticristo levantará esses reis e virá combater contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Isso aqui está falando da batalha do Armagedon, no fim. O que ele disse? Os 10 chifres que viste são 10 reis. Olha o que ele vai dizer aqui embaixo, lendo aqui. Não cheguei aqui ainda, vamos primeiro para o 15. E disse-me: as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões, nações e línguas. Nós já vimos isso aqui. Ela estava sentada sobre muitas águas. Lá, ontem nós vimos isso aqui. Bom, ela estava sentada sobre muitas águas. Isso aqui então está explicado, que são povos, multidões, nações e línguas. Os povos do mundo, não um lugar específico, serão embriagados com o cálice da prostituição que ela vai dar a beber. Bom, isso vai garantir um apoio, um controle mundial que será feito na última cabeça, nesse último reino. Ele será feito através do estabelecimento de um governo político e religioso. Satanás vai permitir e vai querer que isso comece no período da tribulação. Mas, vamos ver aqui. E os 10 chifres que viste na besta são os que aborrecerão a prostituta e a porão desolada e nua, e comerão a sua carne e queimarão a fogo. Bom, observe o seguinte. Há então o 7º reino, que é o Império Romano restaurado, e ele vai ter, porque ele fala que os 10 chifres são 10 reis, então será estabelecido um governo mundial e virá junto um sistema religioso que tem como representação essa prostituição trazida dentro do contexto histórico, que se estabelecerá fortemente neste último momento, nesta última cabeça, que é o último governo mundial, que terá então 10 reis, e terá essa mulher, que é uma figura de uma prostituta, daquilo que se desvia dos caminhos de Deus. Nós vemos então que o próprio anticristo, que veio criando esses sistemas, e terá o seu ápice, né, na figura mostrada dessa mulher vestida com adornos, né, com púrpura, que é uma prostituta rica, seduzindo o mundo com a sua prostituição, com o seu cálice, mas ao mesmo tempo, através do sistema religioso, perseguindo aqueles que não se voltam e não aceitam a marca da besta. Nós vemos aqui que o anticristo permitirá que esse sistema que está na figura dessa mulher, que é uma prostituta espiritual, religiosa, que seduz os homens a não andarem na vontade de Deus, ele vai permitir e vai estar submisso, porque a mulher vai estar montada nele. Então parece que a mulher está guiando ele, ela está apoiada nele, ela veio do abismo juntamente com ele, no sistema antigo e no sistema atual colocado. Mas, o que diz aqui? No primeiro momento, então, o anticristo vai consentir com esta religião imposta, esse sistema religioso imposto. Mas na metade do período da tribulação, ele vai se levantar, ele vai entrar no templo judaico e ele vai dizer que ele é Deus. Bom, os reis que dão apoio, estrutura, luxúria, ostentação a esse governo, vão derrubar esse governo,
vão desnudar esse governo religioso e vão comer a sua carne. Isso aqui fala da violência, né, para destruir a prostituta, porque não é mais, o anticristo não vai querer mais que haja um governo mundial com uma religião mundial, mas ele quer que o governo mundial tenha um Deus, porque ele não pode ser adorado se ele faz parte. Ele vai se declarar a Deus e ele vai então querer quebrar, desnudar o sistema religioso imposto para impor a adoração a ele mesmo. Aí no 17 diz assim: porque Deus tem posto em seu coração que cumpra o seu intento e tenha uma mesma ideia e que deem à besta o seu reino até que se cumpram as palavras de Deus. Então observe que os reis que estarão junto com o anticristo pelejarão e destruirão o sistema religioso que vai estar imposto e darão, né, à besta o seu reino, mas também a sua adoração. Eles vão concordar com isso. É isso que está dizendo aqui. E aqui, por último, diz assim: e a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Bom, a mulher que nós vimos ontem, que é a mulher que está sentada sobre a besta vermelha, que tem 7 cabeças e 10 chifres. Essa mulher é uma grande cidade. Então, há quem defenda que a cidade de Babilônia vai ser reconstruída lá no Iraque, né? Há quem defenda que essa cidade não vai ser reconstruída. Essa cidade é uma cidade literal, como pudesse ser Nova York, ou essa cidade pudesse ser Roma, ou pudesse ser a Europa, pudesse ser os Estados Unidos, né? Essa cidade pudesse ser literal. Mas, na verdade, até aqui nós temos visto essa cidade, né, essa mulher como figura, né, de um sistema religioso, político-religioso, mas ao mesmo tempo sendo uma cidade que é literal pelo seu comércio, pelo seu governo, pela sua influência mundial, ou pela ser a sede do governo do anticristo. Bom, na verdade, nós vamos defender aqui, daquilo estudo que estamos trazendo, que não é uma cidade literal, que pudesse ser, na verdade, ainda que fosse não uma cidade, mas um sistema, especialmente um sistema de governo, que vai ser quebrado, para que seja implantado não somente um governo mundial, mas uma adoração que será feita à pessoa do anticristo. Então, essa mulher que está montada à besta, ela serve aos propósitos da besta, mas a besta, que é o anticristo, ele quer ser adorado, e vai chegar um momento, então, que ele vai mexer, ele vai desestruturar, ou vai mudar o foco desse sistema religioso, tirando, então, e trazendo a adoração para ele como pessoa, como Deus. E os 10 reis, que possivelmente vão virar 7, já falamos isso lá atrás, eles vão apoiá-lo e vão se levantar contra o sistema religioso que está imposto, redirecionando eles pela sua fidelidade, que são seguidores da besta, do anticristo, para que ela seja literalmente adorada. Meus queridos, eu procurei repetir muitas vezes as mesmas coisas, pensando que pudesse ser melhor para você entender. Se ficou difícil, me faça uma pergunta, né? Eu, pastor, totalmente firmado, estruturado, não, há divergências de opiniões, não há uma clareza inteira, né? Há quem defenda, por exemplo, que essa cidade, ou que esse reino romano restaurado, posso falar isso aqui, ele seria então características do Império Romano que existiu dentro do Império Romano, né? São reis, né? Os 7 montes seria Roma, e os reis seriam então características de reinos dos imperadores romanos que existiram dentro do Império Romano. Existem linhagens diferentes, então 5 já teriam caído, um teria no tempo de João e viria uma outra característica. Bom, meus queridos, há interpretações.
Então, há coisas que não são fáceis de interpretar. Eu estou passando aquilo que é o mais aceito, ou que se pode aceitar, fazendo uma diferenciação das cabeças como impérios mundiais, tendo o último império no período da tribulação, e falando dos chifres como reis que vão estar então governando junto com o anticristo e vão acabar dando o seu poder estrutural político e posteriormente combatendo a grande prostituta e direcionando então a adoração a Satanás. Isso poderia ser o resumo de tudo o que falamos hoje. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.